Meu Deus, aleluia. Querido, tem algo pairando sobre esse lugar aqui. Nós não podemos sair daqui como entramos. Você não pode sair daqui como você entrou. Se você não sabe, teve uma batalha de anjos e demônios no meio do caminho quando você estava vindo para cá. O Senhor separou esse dia, nesse mês e esse ano, para falar para você que hoje é uma noite sobrenatural na sua vida. Nós não precisamos mais de um congresso, de uma conferência, de um culto de avivamento. A Bíblia diz: o dia que se chama hoje. Querido, o Senhor está chamando você para se entregar hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. Então, se você quiser se entregar para o Senhor, faça desse culto como se fosse o último da sua vida, em nome de Jesus. Pois a Bíblia diz que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não podemos acrescentar um minuto sequer. Mas se nós entregarmos o nosso coração na presença dEle, você vai sair daqui mais que uma resposta. Você vai sair daqui decidido. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, querido. Não deixa passar isso que está acontecendo aqui, não. Ei! A Bíblia diz que a unção de Deus, ela é transferível. Então você pode transferir alguma coisa para a pessoa que está do seu lado. Você pode, você pode. O pecado não é maior que a presença do Espírito na sua vida. Pastor, mas eu cheguei aqui arrebentado. Mas tem um carpinteiro nessa noite te moldando. O Senhor está dizendo que tem algo saindo de você agora. É a presença dEle. Está curando alguém aí do seu lado. Está tocando alguém aí do seu lado. A sua família está sendo tocada por alguém que está aqui dentro desta igreja. A resposta, ela já começou. A sua decisão de se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo. Tem uma presença diferente aqui, querido. Tem algo diferente aqui. Deus, segura, Jesus. Está explodindo, Deus, está explodindo aqui. Não tem mão de homem aqui, Deus. Não tem mão de homem aqui. É a sua presença curando, Deus. Não está precisando nem tocar, Deus. A sua presença está curando. Querido. Querido, me perdoa, mas eu preciso quebrar o protocolo essa noite. É o Senhor que faz, não sou eu. Vem cá, pastora Débora. Vem cá, pastor Carlinhos.
Sobe aqui, pastor, eu preciso falar algo de Deus para vocês, aleluia. Você está intercedendo aí do seu lugar, querido. Quem conectou a gente não foi convite de pregação, querido. Quem conectou a nossa vida aqui não foi, ninguém mostrou vídeo meu pregando na internet, não, foi o Espírito Santo. O Senhor falou algo poderoso na vida desses pastores, e hoje vocês vão escutar algo aqui poderoso. Escuta. 1 Crônicas 25:8. Em outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lamir, irmão de Golias, primeiro irmão de Golias. O giteu, que possuía uma lança cuja hastes parecia uma lançadeira de tecelão. Em outra batalha em Gate havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total. Ele também, descendente de Rafá, o desafiou Israel, mas Jonas, filhos de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram os descendentes de Rafá em Gate, e foram mortos por Davi e todos os seus soldados. Pastores, durante essa tarde o Senhor, Ele não me deixou dormir no meu momento de descanso aqui nessa cidade. Enquanto eu estava orando, o Senhor, Ele me deu essa palavra aqui. A igreja vai começar a entender, e vocês vão ver o que o Senhor quer falar aqui essa noite. Golias, ele foi derrotado por Davi, mas a Bíblia vai falar que ele tinha mais 4 irmãos, então eram 5 gigantes. E quando você vai ver, quando Davi ele enfrenta os gigantes, a Bíblia diz que ele vai até o lago e ele vai pegar as 5 pedras. Essas 5 pedras não era caso ele errasse o gigante, era para enfrentar os outros. O Senhor, ele tinha separado Davi para derrotar o que tinha no caminho dele. O que ia entrar no caminho deles, o Senhor já tinha preparado ele para aquele dia. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor, Ele me mostrou pedras preciosas, pedras que Ele estava polindo há algum tempo, e Ele colocava na mão de vocês. Existem pessoas que até acreditam no que Deus chamou vocês para fazer. Existem pessoas que até falam, Deus abençoa aquela igreja assim, mas fica por aí. Só que o que eles não sabem é que o Senhor preparou vocês para mais 4 obras, para mais 4 coisas que vão acontecer. Existem mais 4 gigantes. O primeiro já foi derrotado o dia que o Senhor colocou e plantou vocês aqui. Mas existem nesse tempo tantos gigantes que têm se levantado contra a vida de vocês. Pessoas que estavam do lado de vocês, pessoas que falavam, nós estamos juntos, mas abandonou o barco por causa de estrelismo. A gente conversou alguma coisa por causa de estrelismo, mas o Senhor mandou embora. E o Senhor manda dizer para vocês que Ele está polindo essas pedras e colocando na mão de vocês. E até aqueles gigantes que ainda não nasceram, eles já nasceram para ser derrotados, porque quem começou essa obra foi o Senhor. Eu vi vocês orando nessa igreja quando ninguém estava aqui mais. Às vezes que Deus mandou o povo embora e falou, vai embora, e só fica vocês. Só fica vocês. As pessoas falavam, pastor, deixa a gente orar, mas tinha dia que vocês queriam estar sozinhos. E teve vezes, pastor, que vocês acharam que era tristeza, era solidão, mas existe uma palavra diferente, é solitude. Foi o que Jesus viveu. Jesus, ele entra no barco para ficar sozinho com Deus. Ele não estava sozinho, ele não estava triste, eles estavam num momento de solitude. Então ele vai para o barco para ficar a sós com Deus. O Senhor tem polido essa igreja como pedras na mão do Senhor, e tem usado vocês. Essa cidade tem visto um Davi se levantando aqui.
Tem visto homens e mulheres se levantando aqui. Eu vejo pessoas entrando no caminho de vocês que vão somar sim. Vão somar sim, mas não vai ser através de estrelismo, pastor. Não vai ser através de falar, olha o que eu sei fazer. Mas vai ser pessoas, de assim como o dia que vocês estavam sozinhos aqui orando, vai ter pessoas somando com vocês em oração. O Senhor está dizendo que Ele levantou Arão e Ur para andar com vocês nesses dias. Quem é o primeiro aqui? Quem é o primeiro aqui em nome de Jesus? Tem Arão e Ur para levantar o braço de vocês quando vocês estão cansados. Não fique triste quando você estiver cansado, pastor. Não fique. O Senhor, Ele já te abraçou faz tempo. Ele continua te abraçando. Não tem problema se sentir cansado às vezes. Não tem problema ficar em momentos de solitude. Às vezes o Senhor está cuidando, Ele está do seu lado. Ele tem olhado para vocês, Ele tem dito, eu estou pulindo as pedras. Eu estou pulindo as pedras. O Senhor está colocando o lago na frente de vocês. Ele tem mostrado essa pedra aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele vai apontar até as pedras que Ele vai colocar na sua mão. Essa pedra não é para derrubar pessoas, mas é hostes espirituais do maligno. Enquanto tem gente lutando contra outras pessoas, o Senhor está falando. Lá em Potim tem gente lutando contra as hostes espirituais do maligno. Estende as suas mãos para cá, querido. Chegou um tempo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro aqui pelos pastores dessa casa, pela missionária, pelo pastor. Não foi homens, não foi pessoas, Pai. Foi o próprio Espírito Santo que gerou isso no Espírito, Pai, para que algo começasse aqui nessa cidade. Por isso que Ele tem colocado amigos do noivo no caminho dEle, Pai. Por isso que Ele tem unido pessoas como o pastor Ronaldo, como tantos homens que estão aqui essa noite, que não estão procurando status, que não estão procurando estrelismo, mas que estão procurando a verdade do Evangelho. Se prepare, IPMD, porque essa igreja não vai ser conhecida como uma igreja, apenas uma igreja boa ou conhecida na cidade, mas vai ser conhecida como uma igreja de restauração de casamentos, uma igreja como restauração da juventude, de pessoas da droga, da angústia. Quem entrar e passar aqui nessa cidade vai saber que esta igreja carrega algo que começa curando por dentro, assim como o Senhor tem curado vocês. As pessoas não vão entrar aqui para ser curadas por fora, mas o Senhor vai começar uma cura por dentro, em nome de Jesus. O Senhor fala que existe um exército sendo levantado aqui essa noite. Quem é o primeiro, em nome de Jesus? Se você já foi alistado, agora é hora de dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Não espera a minha boca, fala de você mesmo. Eis-me aqui, Senhor. Um exército sendo levantado nessa cidade. Você faz parte disso, querido. Você é Arão e Ur na vida dos seus líderes, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Pode se assentar, querido. Como é que prega depois disso, pastor Carlinhos? Meu Deus, querido, aleluias. Eu quero me apresentar rapidamente. Sou o pastor Rafael Batista, da cidade de Cruzeiro, a comunidade Cristo em Nós. Nossa igreja é uma igreja missional, estamos em todo o planeta, estamos em todos os lugares aí do mundo, viajando nas missões. Temos um projeto dentro das escolas. Provavelmente você já viu algum vídeo meu dentro das escolas, das faculdades, pregando o Evangelho.
Nós estamos lá a todo momento, inclusive hoje, não só no Brasil, mas no Chile. Nesse momento existe um grupo de missionários, de pastores que cuidam de escolas lá, evangelizando algo que começou aqui no Brasil. Nós estamos felizes, querido, porque nós estamos dentro das casas de recuperação. Hoje eu sou, além de teólogo, de pastor, eu sou um professor. Aqui tá os alunos aqui, ó, do EMEM, lá da Manaim de Itamonte, estão formando uma escola missionária. Pessoas que saíram do tráfico, que saíram dos presídios, que saíram de lugares aonde ninguém dava nada, e hoje estavam pregando a Jesus através de um teatro aqui para a sua vida. O Senhor tem usado eles nesses dias aqui maravilhosamente. Então eles estão aqui hoje com o coração aberto. Que Deus abençoe vocês. Vocês são muito queridos. E sabe, queridos, e a gente sempre está aqui em Potim, né? Tive aqui no Evangelho Pleno esses dias, mas sempre estou aqui com o pastor Ronaldo, é meu amigo de coração. Eu falo para as pessoas, ontem estava comentando com um pastor, eu falei assim: você pode falar o que você quiser, só não fala do caráter dele, porque isso é irrevogável. Você pode falar o que você quiser do pastor Ronaldo, mas você não pode falar do caráter dele. Você não pode falar, é um grande homem de Deus, alguém que decidiu viver o Evangelho. Então eu honro a vida desse homem de Deus, meu amigo, meu parceiro, em nome de Jesus. Te amo, meu amigo, Deus abençoe. Agradeço os pastores, presbíteros, obreiros da casa, a todos, pastor Carlinho, missionária Débora, que Deus os abençoe. Amém. Abre a sua Bíblia no livro de Daniel 6. Eu quero ser bem breve aqui, querido, porque o Senhor quebrou o protocolo aqui, a culpa não é minha, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Louvores maravilhosos, querido. Vocês não têm noção quanto eu ouvi falar bem dessa igreja. Vocês não têm noção quanto que me falaram aqui quando eu falei que estaria aqui. Vanderlei, pastor Ronaldo, tantas pessoas na internet, lá no meu Instagram, recebi várias mensagens de um lugar abençoado, um lugar que carrega algo profundo da parte de Deus. Eu fico feliz de estar compartilhando os irmãos aqui. Se a minha voz falhar, por favor, glorifique o Senhor, porque nós estamos numa pegada violenta aí de pregações, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, não paramos. Então, amanhã já vou embora, amanhã de Potim, ministrei ontem, hoje, amanhã já ministro em Cruzeiro, depois sábado e assim vai. Então a voz ela vai embora, mas o Espírito está aceso, amém? Se a minha voz falhar, faz isso aí que é uma bênção. Glória a Deus. Amém. Livro de Daniel 6. Quero ser bem breve. Nós já vamos orar. Se é um culto de resposta, o Senhor veio aqui para te responder. Aleluias. Quem crê nisso diz amém. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhum dano e nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Guarde isso, que o rei planejava e pretendia colocar à frente de todo o império e governo. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em a sua administração governamental, mas nada conseguiam. Não puderam achar nada e nenhuma falta nele, pois Daniel era fiel, era honesto e não era negligente. Até aí, queridos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Senhor, o que vai acontecer aqui é através do Seu Espírito, não por mim. Então quebre as minhas expectativas e as expectativas dos irmãos
que estiverem em homens ou em mulheres, que só fique a sua expectativa, que só fique aquilo que o Senhor quer, que nós possamos prestar atenção de fato naquilo que o Senhor quer, pois a sua palavra diz que o Senhor só exorta quem o Senhor ama, só corrige quem o Senhor ama. E se hoje nós estamos sendo alinhados a uma resposta, então o Senhor está nos dizendo que o Senhor nos ama. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, você está perante um texto agora de um jovem que historicamente ele vai ser considerado entre 16 e 17 anos, que ele foi chamado como um exílio babilônico. E ali você já conhece a história com as historinhas bíblicas da escola dominical, as historinhas que passavam na Record. Então eu não preciso ficar muito ilustrando para você o que está acontecendo aqui, mas você vai ver que eu estou indo direto ao ponto de alguém que se separou totalmente para Deus, para viver de fato o propósito do Senhor. Muitas vezes nós dizemos, pastor, que nós estamos à vontade, nós queremos viver as promessas, nós queremos viver de fato aquilo que o Senhor quer fazer, mas nós esquecemos do compromisso, nós esquecemos da responsabilidade do Evangelho, nós esquecemos que o Senhor, antes dele nos chamar, ele nos alinha. Antes do Senhor nos chamar, Ele muda as coisas de lugar. Aquele que bebia não bebe mais, que fuma não fuma mais, aquele que usava droga não usa mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que falava mal das pessoas não vai falar mais, porque aliás você é crente, então isso nem entra nessa conversa. Então você vai ver que Deus, para começar algo em nós, Ele vai começar a nos alinhar. E para que Ele comece a nos alinhar, aí Ele vai dizer: eu vou tocar em algumas coisas em você, eu vou mudar algumas coisas de lugar. Só que você vê um jovem sendo exilado, ele sai da onde ele estava, como se fosse um escravo nos dias de hoje, para um outro lugar. E a Bíblia vai dizer que Daniel não toca nas comidas do rei, a Bíblia vai dizer que ele não se mistura com as coisas daquela nação. Você vai ver um jovem totalmente separado pelo Senhor, sobre a missão que Cristo colocou nele. Aquilo que o Senhor chamou você para fazer, existe uma responsabilidade maior que você. E aí a Bíblia vai dizer que existem homens que tentam parar o chamado e o propósito de Daniel. Mas por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo? Apenas não, querido. Porque ele era um homem que se destacava biblicamente, apenas que lia, que estava ali o tempo todo cantando e pregando? Não, a Bíblia vai dizer, Daniel era íntegro, reto, ele se desviava dos caminhos do mal. Perceba agora que a Bíblia vai dizer, pastor, que o rei, um pagão, alguém longe dos caminhos do Senhor, alguém que não conhecia o Senhor, ele vai fazer agora, ele destaca Daniel, ele olha para o caráter de Daniel. A pergunta que o Senhor começa a fazer aqui essa noite: como as pessoas lá fora estão te olhando? A Bíblia vai dizer que o rei era um pagão, alguém que não acreditava no Senhor, mas que ele via Daniel como o principal homem, escute isso, e ele olhava para fazer Daniel como se fosse o maior administrador daquela nação, alguém que não acreditava no Senhor. Como as pessoas elas têm olhado para você lá fora, dentro do seu trabalho? Como as pessoas têm olhado você dentro da sua escola, na sua faculdade, no seu bairro? Porque é fácil eu ser crente dentro da igreja, é fácil eu pular, é fácil eu dizer Deus é bom. Mas quando eu estou lá no mundo, querido, as pessoas estão olhando, eu não passo perto dele porque fala mal das pessoas, é fofoqueiro, é fofoqueira. Você vê alguém separado pelo Senhor, que largou tudo o que tinha para se entregar verdadeiramente, e fala para Deus: Deus, eu não arredo o pé daquilo que o Senhor me chamou, eu não misturo com essa gentalha.
E aí você vai ver alguém separado por Deus, e aí vai acontecer algo que vai acontecer com todo mundo que é separado. Vai começar a levantar algumas pessoas, vai começar a levantar alguém para atrapalhar você. Aí que a pregação vai começar, pastor, porque vai virar uma chave aqui nessa noite sobre uma responsabilidade. Escute isso. Pessoas começaram a se levantar para atrapalhar Daniel, e vários, a Bíblia diz 120 homens com Daniel. Então 119 homens tentaram parar o chamado de Daniel ali, fazer de tudo, e eles não conseguiam. A Bíblia vai dizer que de nada adiantava, a ponto de uma pessoa um dia levantar e dizer: eu acho que eu sei o que eu vou fazer, eu acho que eu descobri um caminho. Aí eu imagino os outros 118 parando assim, falando assim: bom, agora ele achou a resposta, então fala aí. Aí eles falam assim: e se a gente tocar no Deus deles? E se a gente tocar no Deus de Daniel? Aí eu imagino até o diabo olhando para o cara e falando assim: misericórdia. Eu imagino a galera falando: será que vai dar certo? Vamos lá. Mas mexeram com o Deus errado, querido. Você vai ver que eles fizeram de tudo para tentar parar aquele homem. Mas aí entra a pregação, daí entra o que o Senhor quer falar com você essa noite. Eu sei que ele já começou a falar, mas existe um caminho para que esse culto ele termine hoje. Daniel, em todos os sentidos dessa mensagem, você vê um homem centrado, anote isso, um homem focado, e um homem que não parava sobre aquilo que estavam tentando contra a vida dele. Em nenhum momento você vai ler no texto a Bíblia dizendo que Daniel se entristeceu. Você não vai ver em nenhum momento a Bíblia dizendo que Daniel começou a chorar, a falar: ah, Senhor, os meus inimigos estão tentando contra mim, faz alguma coisa, mata eles. Você não vê Daniel fazendo isso. A nossa geração hoje, querido, virou uma geração parecendo um bando de macumbeiro gospel, que fica orando para Deus derrubar a pessoa, sendo que a Bíblia vai dizer que a justiça é dele, quem faz é ele, não é nós. Começamos a brigar e estamos dizendo: Senhor, olha o que estão fazendo contra mim. A Bíblia diz que o sol nasceu para todos. O mesmo Deus que mudou a sua vida, muda a vida dos seus irmãos também. O mesmo Deus que mudou a sua vida, muda a vida do Noia que está lá na sua rua também. Ah, mas é que você não sabe a luta que eu passo dentro da minha casa, pastor. Se um dia Deus olhou para você e mudou a sua vida, querido, se um dia Deus olhou para você, mentiroso, fofoqueiro, briguento, rabugenta, e falou: vou tocar na vida dele, ele muda a vida de qualquer pessoa. Aí sabe o que acontece? A gente está numa geração, pastor Ronaldo, que eu começo a ver as pessoas estão orando e parando aquilo que o Senhor chamou. O Senhor mandou você ter foco no propósito. Quantos sonhos você tem no seu coração que foi enterrado? Quantas coisas o Senhor mandou você fazer e você parou por causa do que falaram, por causa das circunstâncias, dos problemas. Você falou: ai, Deus é mais forte que eu. Mentira! A Bíblia vai dizer em Gálatas, em Coríntios, que Deus não deixa você passar por algo maior que você, que tudo é possível para aquele que crê. O Senhor jamais vai colocar algo na sua vida que vai ser mais forte que você, querido. A Bíblia vai dizer que quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo, não foi o diabo. Por que a gente fica falando então: Senhor, tira eu desse deserto, Pai, eu não estou aguentando mais esse deserto? Se você está vivendo um deserto na sua vida, escute isso: você está no melhor lugar da sua vida, em nome de Jesus. Porque o deserto é a maior escola de um cristão, querido. O deserto é o melhor lugar para crescimento, para maturidade, para que nós possamos crescer.
A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado no deserto pelo Espírito Santo, não foi o diabo. E muitas vezes nós estamos murmurando, muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, olha isso que estão fazendo comigo, olha isso que estão fazendo comigo. E Deus está falando para você essa noite: foco. Eu vou dizer de novo: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu acho que você não escutou. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminar. Ninguém te para, não. Não é circunstâncias, não é problema, não é dificuldade. Nada te para. Ontem nós lemos lá na igreja, onde nós estávamos ministrando Romanos 8, Paulo dizendo: nem altura, nem profundidade, nem presente, nem espada, nem lança, nada nos separa do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, querido. E aí você vai ver um jovem focado no propósito. Você vai ver alguém que não olhou para as circunstâncias. E a Bíblia vai mostrar que Daniel, quando sabe da notícia que o rei tinha revogado e dito: durante 30 dias ninguém nessa nação vai poder adorar outro Deus ou qualquer outra coisa a não ser o rei. O rei, ele sofre uma manipulação mental ali pelos homens. Nem ele queria, porque a Bíblia vai dizer que ele amava Daniel de todo o coração. Lembre disso, um ímpio, ele respeitava aquilo que tinha dentro de Daniel, um ímpio. E a Bíblia diz que ele fica triste, amargurado pelas coisas que ele estava ouvindo daqueles homens, mas como era a maioria, então ele vai e assina o decreto. E aí quando ele assina o decreto, e eles espalham na cidade, contam para Daniel. Olha que lindo isso, querido. Olha que lindo isso que vai acontecer. A Bíblia, algumas versões vão escrever: imediatamente Daniel vai para sua casa. E quando Daniel ele vai para sua casa, a primeira coisa que ele faz é entrar no seu quarto. A Bíblia diz que a casa dele era de 2 andares e tinha uma janela para a cidade. E ele entra na sua casa e já vai para o seu quarto, abre a janela, se ajoelha e começa a adorar, a dizer: Senhor, nada vai me tirar do seu propósito, Pai. Parece que eu vejo Daniel, querido, dizendo aqui: Senhor, nada vai me tirar da sua presença. Nada vai me tirar daquilo que o Senhor começou na minha vida, no meu casamento, com os meus filhos. Nada vai me tirar. Veja o Senhor como estivesse falando para você. Nada vai tirar você daquilo que Ele colocou você para fazer. E Daniel, ele começa a orar, a agradecer ao Senhor sobre o propósito. Só que vai existir a palavra imediatamente mais algumas vezes nesse texto. A Bíblia vai dizer, pastores, que imediatamente Daniel vai para sua casa, abre as janelas e começa a orar. Mas aí tem algo mais interessante ainda. A Bíblia diz que imediatamente as pessoas descobriram que Daniel estava orando. Como assim? Se ele estava na sua casa, no seu quarto, por mais que ele abriu a janela, como as pessoas sabiam que Daniel estava orando? Deixa eu te dizer algo poderoso da parte de Deus aqui para a sua vida, querido. Quando você carrega a chama que o Senhor colocou na sua vida, quando o Senhor te chama para um propósito, a Bíblia vai dizer que dentro de você existe uma presença poderosa. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele começa a caminhar com você. As pessoas, elas viram Daniel orando, porque elas já estavam ali todo momento, vendo alguém separado, vendo alguém que orava, que buscava o Senhor, e que sabia que Daniel ia quebrar aquele decreto. Mas espera uma coisa, a Bíblia vai dizer algo mais interessante ainda, que o decreto era para 30 dias, então Daniel poderia muito bem dizer assim: vou me esconder aqui em casa, 30 dias,
30 dias eu não vou ficar orando lá fora. Deus conhece o meu coração. Não é assim que o povo fala? Deus conhece o meu coração, vou orar aqui no meu cantinho. Ele podia ter ficado escondido 30 dias, mas ele falou: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele homem, ele olha para aquilo, ele diz: não, quem me chamou é maior que qualquer coisa. Eu não volto atrás da minha promessa, eu não volto atrás daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Só quem não vai voltar atrás daquilo que o Senhor te chamou, dá um salto aí da cadeira, aplauda o Senhor em nome de Jesus, glorifica o Senhor. Só que aí vai acontecer, querido, imediatamente as pessoas vão contar a mensagem, vão contar o que viram. Os fofoqueiros estavam lá, desde a época da Bíblia existe, vai continuar existindo. Só que quem está focado não olha para trás. Quem está focado não olha para os lados. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O mesmo Paulo vai dizer: não olha nem para a esquerda nem para a direita. Sabe por quê? Quem tem um alvo não tem tempo de olhar para os lados. Quem tem um alvo não tem tempo de olhar para trás. Ele prossegue, ele caminha, ele vai adiante. E aí você vê aquele homem nessa mesma intensidade, e o rei manda chamar, e o rei manda colocar na cova. Mas a Bíblia vai dizer que imediatamente o rei, ele vai para o seu quarto, ele fica triste. O rei, ele fica triste, ele não consegue dormir. Algumas versões mostram, King James, algumas outras versões vai mostrar que o rei, ele começa a andar perante o palácio. Ele fica as madrugadas andando sem dormir, porque ele estava atordoado com aquilo. Mas escute mais algumas coisas aqui. O rei sabia que existia algo diferente na vida de Daniel. E quando aquele homem estava lançado no Senhor, nada podia o parar. Sabe o que acontece, querido? A Bíblia vai dizer que o rei, ele chega até a cova e ele vai falar. Mas os historiadores, eles dizem que naquela época os reis deixavam os leões de 3 a 4 dias com fome, quando era para matar alguém ou condenar alguém. Então não era para sobrar nem o osso de Daniel. Mas aí existe um rei, algum ímpio, alguém corrupto, alguém longe da presença de Deus, pastor, que está ali agora, e que já viu um monte de gente que ele matou, que ele jogou naquela cova. Mas agora ele vai passar de frente da cova e ele vai falar: Daniel, o Deus a qual você serve te livrou desses leões. Isso aqui é muito profundo, querido. Isso aqui é muito profundo. Alguém que não conhecia o Senhor já estava se convertendo aos poucos através do caráter de um homem, através da decisão e do foco de uma pessoa. Olha o que Cristo está dizendo aqui essa noite. Quando você está alinhado com o seu caráter em Cristo, quando você está alinhado no seu propósito em Cristo, quem estiver lá fora pode falar o que quiser de você, mas vai saber o Deus que você serve. Pode falar o que quiser de você, mas vai falar: no Deus dele eu não posso tocar. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele dá um grito lá da cova e ele fala: ó rei Dário, vive para sempre. O Deus a qual eu sirvo me livrou, está tudo bem, eu estou aqui. E aí a Bíblia diz que o rei, ele quebra o decreto. Ele tira Daniel da cova, ele mata os outros homens. E agora a Bíblia vai falar de uma conversão em massa. Escute isso, uma conversão em massa. O rei junta a nação, pastor. Ele junta a nação agora e ele fala: a partir desse momento, todos dessa nação adorarão o Deus vivo e único de Daniel.
As pessoas à sua volta pode até parecer que não estão vendo o que está acontecendo na sua vida, mas elas já estão sendo tocadas pelo Senhor. Existem pessoas lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, que existem pessoas que parece que não estão servindo de nada, estão lá, você vê, é uma rotina, todo dia você está olhando para ela, mas dentro dela que tem algo queimando, ela está falando: Senhor, eu vou mudar, eu vou ser igual essa pessoa, eu vou ser igual ela, eu quero servir o Senhor, me ajuda a falar com ela. Tem alguém clamando pelo Senhor para falar com você, querido. Tem alguém clamando pelo Senhor para dizer: Senhor, eu preciso de uma resposta. E agora, sabe qual é a resposta que o Senhor está dizendo essa noite? A resposta já está dentro de você. A resposta é você. Levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, existe uma resposta que foi liberada aqui essa noite. A resposta são os irmãos que estão aqui nessa igreja, pessoas que estão se posicionando, pessoas que estão se aliando ao seu propósito. Talvez você veio aqui, querido, dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso da sua presença. Senhor, eu preciso andar nos seus caminhos. Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor está dizendo para você: o alinhamento que eu estou fazendo dentro do seu coração é a resposta para o resto da sua vida. É a resposta para dentro da sua casa. É a resposta lá dentro do seu trabalho, querido. É a resposta nos lugares aonde Ele vai te enviar. Antes de nós orarmos aqui, eu encerrar, o Senhor, Ele me tocou agora aqui para contar algo para você, e eu encerro essa mensagem. Em 2012 para 2013 teve uma crise financeira na construção civil da nossa cidade, no estado de São Paulo inteiro. O pessoal que trabalhou com isso lembra. E eu tinha uma empresa de pintura na época, residencial, predial. A gente trabalhava em cidades grandes. E aí eu tinha serviço fechado para o ano inteiro. Eu tinha tantas coisas feitas para o ano inteiro lá. E eu lembro que eu estava feliz porque as coisas estavam dando certo, e eu estava feliz porque estava fluindo o meu trabalho. E aí, de repente, entra essa crise na cidade, e tudo ali que estava acontecendo começou a fechar todas as portas, todos os compromissos que eu tinha do ano inteiro. Em um dia eu recebi várias e várias ligações de empresas dizendo: a gente vai parar o serviço, a gente vai parar a obra aqui, a gente vai parar o prédio aqui. E aí eu não entendia nada, porque eu comecei a dizer, eu falei: Senhor, por que isso está acontecendo? Aliás, eu nunca perguntei para Deus o porquê, e sim o para quê. Para que eu me inclua dentro do propósito dEle, não saia das suas promessas. E eu comecei a dizer para Deus, eu falei: Deus, não me deixe murmurar, não me deixe sair da sua presença, não me deixe um segundo duvidar daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe o que aconteceu, querido? Todas as portas se fecharam em um dia do ano inteiro. Sabe o que acontece? Eu sempre fui desde criança meu pai me ensinou a trabalhar. Com 8 anos de idade ele já me levava. E aí eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, então eu aprendi a ser um homem. Com 18 anos eu já tinha aberto essa empresa, e eu comecei a prosperar, as coisas darem certo. E aí quando aquilo fechou, eu olhei para minha esposa, a gente tinha menos de 1 ano de casado, graças a Deus hoje a gente tem 10. E aí a gente estava ali, e eu falei para ela: a gente precisa fazer alguma coisa. E naquela época, pastor, tinha aquela febre de quando começou o bolo de pote. E aí eu falei: vamos inovar, vamos fazer o mousse de pote. Ninguém fazia. E aí ela fazia, eu saía para vender. Na época a gente estava sem carro, sem moto, sem nada, e saímos vendendo para as ruas. Uma vida boa, e começamos a vender os mousses para todo mundo, e todo mundo comprava. Dava muito certo, e a gente glorificava o Senhor. Passou, queridos, 30 dias exatos, ninguém mais comprava.
ninguém mais comprava, incrivelmente ninguém mais comprava, nem minha mãe. E aí eu ficava ali pensando, eu falei, o que nós vamos fazer agora? Eu sempre fui alguém que aprendeu a fuçar nas coisas. Eu pegava as televisões do meu pai, a máquina da minha mãe, eu arrumava para eles. Aí eu comecei, na época, o lançamento do PlayStation 2, eu arrumei muito videogame, DVD, aqueles que a gente tinha dentro de casa. A geração de hoje, acho que nem sabe o que é DVD mais. E aí eu comecei a consertar aquelas coisas e ganhava dinheiro. Comecei a bater o preço do comércio e entrando dinheiro. 30 dias exato, parava. Era 30 dias cravado, parava. Não sabia o que estava acontecendo. E aí eu já não tinha mais opção. O menino que aprendeu a se virar com tudo, olhou para dentro de casa. E um dia eu olhei para minha esposa e eu falei assim: nós vamos até o fim, nada vai nos desanimar e nos tirar do propósito de Deus. Sabe o que eu fui fazer, querido? Eu não tinha mais o que fazer. Eu falei para ela um dia, era uma quarta-feira. Eu lembro até hoje, eu falei para ela assim: eu estou saindo, era 10 horas da noite. Eu estou saindo agora para trabalhar. E eu não sei que horas que eu vou voltar. E ela falou: vem cá que eu vou orar por você. E nós oramos juntos ali. E eu saí para catar reciclagem na rua. Eu comecei a mexer em latas de lixo. Eu chamei um amigo mais louco que eu para ir para a rua comigo também. Eu comecei a pesquisar nas madrugadas todos os quiosques da cidade de Cruzeiro que fechava. Comecei a ser amigo das pessoas ali, só para catar a reciclagem ali do local. E eu falava para minha esposa todos os dias: eu volto com o café da manhã, mas nós não vamos murmurar, nós não vamos deixar de agradecer o Senhor. Eu lembro de ser abandonado por parentes. Eu lembro de amigos que batiam nas minhas costas, de pregadores, de homens de Deus que falavam: se Deus é tão bom na sua vida, Rafael, por que Ele está deixando você passar isso? Se Deus é tão bom na sua vida, você acha que Ele vai deixar você ficar enfiando a mão em lata de lixo? Era isso que eu ouvia. Sabe o que começou a acontecer, querido? Tinha dia que eu enfiava a mão dentro de lata de lixo no centro da cidade e vi uma ratazana do tamanho do meu braço. Parecia mais um gato do que um rato. E eu venci os meus medos. Mas eu estava ali, eu falava para minha esposa todos os dias: nosso pão está aqui. A minha maior alegria, pastor, depois chegou de um tempo, era chegar em casa e fechar os olhos e apertar o interruptor de luz e falar: Deus, obrigado porque não cortou nossa luz. Eu falava assim: Deus, obrigado. Teve dias, querido, que só tinha arroz e molho de tomate pronto dentro de casa. A gente falava que era ketchup para disfarçar, e para não comer seco. Teve dias que a gente estava com vontade de tomar um suco, um refrigerante. A gente ganhava gelatina de cestas básicas de pessoas que não queria, e ao invés de jogar fora, dava para a gente. E aí a gente fazia aquilo como suco, diluía e tomava, só para matar a vontade. E a gente falava: Deus, obrigado porque a gente não está passando fome. O Senhor tem cuidado de nós. Sabe o que começou a acontecer, querido? Teve uma vez que tinha um ovo dentro de casa e era o dia que eu estava saindo para a rua. Nós sempre gostamos muito de animais. Aí eu falei para minha esposa assim: amor, eu estou saindo agora para o nosso café. Eu falei para ela assim: ora aí. E ela falou: eu vou orar aqui, eu vou alimentar aqui meus bichos. Tinha um ovo, ela dividiu um ovo, um pedaço para ela, um pedaço para o meu cachorro e um pedaço para o meu gato. Vocês já viram o gato comendo ovo, querido? Gato é enjoado pra caramba. Meu gato comia ovo, estava satisfeito. Até os animais dentro da minha casa, pastor, comia o que tinha, porque você viu o brilho no olho de animais, porque sabia do propósito que Deus tinha na nossa vida. A Bíblia diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra clama. Até os animais da nossa casa era diferente com a gente.
E aí eu lembro que a minha esposa, Deus supriu ela através de um ovo, com um gato e com um cachorro. E um dia a gente indo para a igreja, querido. Um dia a gente indo para a igreja, pastor, como todos os dias, eu abri uma igreja numa cidade do lado de Cruzeiro, lá algumas pessoas aqui devem conhecer, Lavrinhas. E a gente ia a pé 2h40 de caminhada, todos, quarta e sábado, nós íamos a pé, 2h40 de madrugada, nas madrugadas voltando para casa. E aí um dia a gente indo para a igreja, eu vi a minha esposa entrando no meio de um mato, de um matagal. Ela tirou uma sacola de dentro da bolsa dela, toda arrumada, linda ali. E eu olhei, eu falei, amor, o que você está fazendo? De repente eu olho, eu vi a minha esposa enfiando a mão no mato e pegando uma lata e colocando na sacola. Eu comecei a chorar ali, querido. Eu falei, amor, não precisa fazer isso. Eu falei que eu sou o homem nessa casa. Eu falei que eu sou o provedor dessa casa. Minha esposa, ela olha para mim, ela fala assim, escuta aqui, Rafael. O dia que nós casamos perante o Senhor, nós dizemos um para o outro, que era na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, até que a morte nos separe. Não me atrapalhe de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Se você está dentro do propósito, querido, a sua casa vai estar dentro do seu propósito. E aí eu vi a minha esposa fazendo aquilo, e aquele dia, se eu tivesse alguma dúvida, pastor, sobre a minha mulher, acabou aquele dia. Porque eu falei, eu vou amar essa mulher desesperadamente todos os dias da minha vida. E ela é meu xodó, ela não está aqui hoje, porque ela está fazendo missão em outra cidade, está visitando. Sabe, querido, e aí, a gente indo como qualquer outro dia para a igreja, 2h40, mas esse dia era um pouco menos, que a gente arrumou uma bike, uma Monarca velha lá, que meu pai tinha me dado. E a gente indo para a igreja, de repente uma senhora nos para, nos grita, fala, moço. E eu olho para ela, ela fala assim, você coloca o lixo ali para mim? Era uma senhora baixinha, ela não alcançava o prendedor do lixo ali. E aí quando eu falei, claro, eu coloco sim. Ela vai e coloca. Eu vou colocar o lixo para ela, pego a sacola de lixo da mão dela. Quando eu vou olhar para trás, ela está com o dedo na minha cara, pastor, dizendo, assim diz o Senhor. Ela olha para mim, ela começa a dizer, eu vi os dias que você poderia ter murmurado e parado, mas você permaneceu e orou. Aquela senhora baixinha que eu nunca vi na minha vida, ela aponta o dedo na minha cara e ela começa a dizer, eu vi o dia, ela cita o meu nome, eu vi o dia, Rafael, que as pessoas te abandonaram de dentro da sua casa. Eu vi o dia que as pessoas que estavam no seu redor, que você pôs dentro da sua casa para você alimentar, que te abandonaram e que falaram que você não prestava, que eu tinha te abandonado, mas eu sempre estive do seu lado. Eu sempre olhei para você e eu vi o próprio Deus no rosto daquela senhora aquele dia. E Deus dizendo através daquela mulher, falando, eu vi os dias que você sentou na sua varanda e você pensou até em chorar, mas sua esposa pegou na sua mão e disse, vamos orar e agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Eu vi os dias que você sentiu fome e você falou, Senhor, eu vou sair, Pai, para cuidar da minha casa, e eu te alimentei. Eu usei pessoas para te alimentar no meio do caminho. E aí eu ouvi algo que eu nunca mais eu vou esquecer. Eu vou te contar isso e vou encerrar essa mensagem. Nós vamos orar. Aquela senhora com o dedo apontado no meu rosto, ela olha e ela diz, eu, o Senhor Deus, estou te aprovando e estou dizendo para você, Rafael, que você foi aprovado como um homem de caráter. Eu vi o próprio Deus olhando para mim dizendo, você não arredou o pé em cima do meu propósito, você não arredou o pé quando te abandonaram. Eu estou dizendo para você, você foi aprovado e a minha graça vai estar com você até o fim da sua vida. Fica de pé, querido, aí no seu lugar.
Fica de pé aí no seu lugar, feche os seus olhos, por favor. Existe algo poderoso do Senhor aqui nessa noite, como uma resposta para a sua vida. Você já entendeu que você recebeu essa resposta? O Senhor diz assim: o Deus que estava com Daniel na cova dos leões, que não deixou que leões e que homens não tocassem, é o Deus que está aqui essa noite dizendo para você: olha para o seu redor, olha para as circunstâncias, olha para os problemas agora. Cadê que você parou? Você está aqui, enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, eu dizendo para você, o Senhor Deus dizendo para você: eu nunca te abandonei, porque eu comecei a obra e eu termino. Hoje é uma noite de posicionamento nessa comunidade, nessa igreja, querido. Levante as suas mãos para adorar agora em nome de Jesus. Começa a orar junto comigo, que existe uma presença pairando sobre esse ambiente, que ela vai te pegar aqui. O Senhor está dizendo aqui para pessoas, Ele não veio aqui para falar com alguns, é com todos. Chegou a hora de romper. Aleluia. Chegou a hora de se alavancar, de avançar no meu propósito. Mas é porque agora os seus olhos estão no alvo. É porque agora os seus olhos estão no propósito. Feche os seus olhos, abra o seu coração, começa a orar comigo agora. Existe uma presença que vai pegar você aí no seu lugar, que está dizendo para você: você não parou porque eu não deixei. Aleluia! Você não parou porque eu te trouxe aqui para dizer para você: pode falar, pode tentar, a última palavra quem dá sou eu. Sou eu que dou a última palavra. Eu comecei, eu termino.